Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o professor Will Newberg, diretor da New School. Queria cumprimentar o professor Carlos Forman e a professora Nancy Fraser, professores da New School. E queria cumprimentar o professor Jean Paolo Baiocchi, da New School University. Para mim é um grande prazer estar aqui na New School, da filósofa e pensadora Hannah Arendt. Queria começar as minhas palavras dizendo que é muito esclarecedor o que ela disse sobre a banalidade do mal. Eu experimentei na minha vida a banalidade do mal por algumas vezes. E, de fato, o mal é banal, não no sentido em que ele é incapaz de infligir dor, perdas de vida, perdas de pessoas da sua família. Ele é banal no sentido que, ao lado da mais extrema perversidade, convive a normalidade estranha desses tempos muito estranhos, que ocorrem quando Então, eu queria começar dizendo que eu vivi 2 golpes na minha vida. O primeiro golpe foi durante o período de ditadura militar, que eu acompanhei e depois sofri as consequências do maior fechamento político que houve no Brasil. E o segundo foi um impeachment sem crime de responsabilidade, que tornou letra morta uma das mais importantes garantias da democracia, que são os votos populares. O impeachment que me atingiu, o golpe que me atingiu, desprezou 54,5 milhões de votos. Enterrou a Constituição de 1988, a Constituição Democrática, que abriu o processo de democratização do país e garantiu direitos, tanto direitos sociais, como também garantiu direitos políticos e direitos civis. Esse ferimento à Constituição deve-se ao fato de que ela previa para o impeachment, como qualquer Constituição presidencialista, ela previa a necessidade de crimes de responsabilidade para ter suporte democrático o impeachment. No meu caso, é hoje absolutamente quase um consenso de que eu tive meu impeachment por um processo que, apesar de respeitar os ritos democráticos, foi um processo que fraudou a democracia na medida que não havia base constitucional para ele, porque não havia crimes de responsabilidade. Nos 3 decretos que equivaliam a 0,15 das despesas primárias, nem tampouco no plano safra, que é o plano de crédito, de oferta de crédito que o governo brasileiro fazia para os agricultores, pequenos, médios e grandes, no qual, aliás, o presidente da República não tem intervenção. Então, além disso, eu fui julgada por algo no qual eu não participei. É muito interessante essa flexibilidade quando se pretende utilizar a lei como uma arma. Não é só as armas tradicionais que são instrumentos antidemocráticos. A lei pode ser usada de forma antidemocrática. É isso que o meu processo de julgamento mostra com clareza. Mas eu queria aqui falar para vocês sobre as razões do golpe parlamentar que atingiu o Brasil no ano passado. Esse golpe parlamentar, ele teve 2 razões.
eu vou dizer entre as várias razões. Tem uma razão, até eu vou começar por ela, que perpassa esse golpe uma posição, um conceito e uma atitude extremamente misógina. Tem características desse golpe, que tem um componente eminentemente machista. Isso se passa pela utilização simbólica de conceitos opostos para tratar a mulher e o homem. Uma mulher é dura, um homem é forte e firme. Uma mulher é muito frágil, muito sujeita a crises emocionais. Um homem é uma pessoa inteira, uma pessoa sensível. A mulher é uma pessoa dedicada ao trabalho de forma obsessiva compulsiva. O homem é um trabalhador honesto e leal. Então, foi julgado contra mim muitas dessas oposições. No combate político e ideológico que foi feito ao meu governo, isso foi muito usado. Essa não é a razão básica do golpe. A outra razão que eu posso adiantar também não é a básica do golpe, apesar de ela estar presente na conjuntura de forma muito clara, principalmente na articulação política dos golpistas. Trata-se da questão relativa ao que eles queriam que o impeachment produzisse. O meu afastamento se esperava que produziria uma interrupção nas investigações de corrupção que certamente iria atingir o núcleo dos golpistas. Isso é algo que ficou patente, até porque foi gravado uma conversa entre dois senadores, aliás, um ex-senador e um senador muito importante dentro do grupo político que articulou o golpe, o senador Romero Jucá. O senador Romero Jucá dizia para o outro senador: veja bem, é necessário que ela seja afastada. Ela, no caso, sou eu. Que ela seja afastada. Por quê? Porque é necessário estancar, aí é literal, a sangria, impedindo que prossiga essas investigações que podem chegar até nós. Mas eu acredito que, em que pese que esse seja um elemento fundamental até para entender a conjuntura que o Brasil passa, ele não foi o motivo estratégico do golpe. O motivo estratégico do golpe foi outro. Esse primeiro motivo, ele articulou, eu diria, o segmento político dos golpistas, o PMDB e o PSDB, e também outras agremiações menores. Mas o grande articulador, a alma do golpe, não é isso. A alma do golpe é necessariamente integrada por uma estratégia. Que estratégia? Trata-se de uma estratégia clara de enquadramento do Brasil, tanto econômico quanto social, quanto geopolítico, no neoliberalismo que tinha sido interrompido quando o presidente Luiz Inácio da Silva foi eleito em 2003. O Brasil não teve completado este processo que ocorreu, por exemplo, de forma forte em outros países. Nós tivemos preservados os 3 principais bancos públicos: Banco do Brasil, um banco comercial; Caixa Econômica, um banco imobiliário; BNDES, o único banco que no Brasil empresta no longo prazo. Ao mesmo tempo, preservou suas empresas estatais, a Petrobras, a Eletrobras, e, sobretudo, se manteve a política de inclusão, os instrumentos, porque não tinha política de inclusão, os instrumentos que permitiriam uma política de inclusão social e de distribuição de renda no Brasil. Esse é a finalidade do golpe. E é aquilo que, inclusive, uma autora
eu achei muito interessante essa citação que ela faz do pensador neoliberal Milton Friedman a respeito. Ele estava refletindo a respeito das condições para a implantação do neoliberalismo. E ele dizia: há que se aproveitar uma crise, ter um programa para a sequência dessa crise e procurar que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. O politicamente impossível era, através do voto popular, se aprovar um programa de redução de direitos naquele momento no Brasil, um programa de privatizações absolutamente aceleradas. Eu não estou falando de concessões, eu estou falando de venda de patrimônio público, como é o caso agora que estão querendo vender as terras do Brasil sem nenhuma contrapartida, como abriram os céus brasileiros também sem contrapartida. Eu estou me referindo ao fato de que esse programa foi derrotado 4 vezes. Por 4 vezes ele foi derrotado. Na última vez que ele foi derrotado, ficou claro que era necessário suspender a democracia para que se pudesse ter uma esperança de adotá-la. Então, o politicamente impossível era a aprovação democrática de um programa neoliberal no Brasil. E o politicamente inevitável era, por meio de um impeachment, conseguir criar as condições para adotá-lo. Eu acho interessante que a gente avalie o que tinha sido feito nesse período. Nesse período, nós tínhamos conseguido tirar o Brasil do mapa da fome, elevar e tirando da pobreza, superando a pobreza extrema, 36 milhões de pessoas. Tínhamos feito políticas de inclusão na área de educação, na área de saúde. Tínhamos descoberto uma das maiores riquezas hoje que o Brasil possui, o pré-sal, e mais, não só tínhamos descoberto, tínhamos explorado. Essa riqueza está entre 2,5 a 5,5 mil metros de profundidade abaixo da lâmina d'água, da superfície do mar. Ela é uma riqueza que requer uma tecnologia bastante sofisticada, porque você tem altas temperaturas naquela profundidade e uma elevadíssima pressão. Às vezes a temperatura é extrema, ou muito fria, ou extremamente quente. E até diziam, logo no início, em 2006, quando nós descobrimos que a gente seria incapaz de explorá-la. Hoje, na época, hoje não, até no momento em que eu saí, o pré-sal contribuía com o equivalente a tudo que nós tínhamos conseguido obter de petróleo nos últimos 100 anos. Ou seja, nós chegamos a 1 milhão, em torno de 1 milhão, 1.700.000, 1.800.000 barris dia. Então, por tudo isso, precisava de uma crise para criar as condições para que houvesse um ambiente para essa situação. Mas esse ambiente só não bastava. A essa situação que aproveitou da crise econômica, foi acrescido um outro componente, que foi uma crise política. Eu primeiro vou falar aqui da crise econômica. A teoria a respeito do que aconteceu no Brasil no final da metade de 2014 até o momento em que eu saí, é que o governo brasileiro tinha quebrado o país. O Brasil estava quebrado. Isso não tem nenhuma base real. E aí é interessante uma prova, eu vou dar essa prova depois. É interessante que o Brasil, um país só quebra quando não tem
recursos, reservas para pagar seus credores internacionais. Nós vimos isso acontecer na Europa, com alguns países, a Grécia, por exemplo, e outros países também. O Brasil passou por isso, né? O Brasil passou por isso. Na ditadura militar, os credores se organizaram no Clube de Paris, o Fundo Monetário fez uma intervenção na política macroeconômica no Brasil, porque havia a crise da dívida naquele momento. No final do governo Fernando Henrique, ou seja, não é no mês final, é nos 2 anos finais do governo Fernando Henrique, houve a crise cambial. E o Brasil devia ter, naquele momento, uns 14 milhões de dólares de reserva e tinha uma dívida de 16 milhões. E quando nós assumimos o governo, o Fundo Monetário Internacional definia e ditava a política macroeconômica brasileira numa proposta eminentemente recessiva e de perdas de direito, em que todos os recursos eram só canalizados para pagar a dívida. Ora, daquele momento, em 2003, até o momento em que nós pagamos os credores, e principalmente o Fundo Monetário, que foi em 2000, se eu não me engano, final de 2005, início de 2006, nós começamos a aumentar a quantidade de reservas que o Brasil possuía. E, portanto, saldamos a nossa dívida com o Fundo Monetário. Eu estava presente quando isso foi realizado. Aliás, era diretor-presidente do Fundo Monetário, aquele economista que se chama Rato, o final do nome dele é Rato, um economista espanhol, acho que vocês sabem quem é. E nós pagamos o Fundo Monetário naquele momento. E a partir dali, nós fomos acumulando reservas do governo do presidente Lula e no meu governo. E nós chegamos, quando eu saí do governo, a algo em torno, variando, dependendo das flutuações do dólar e da forma da política monetária do Banco Central, você variava entre 378, 380, 382, 376, mas é esse o montante, bilhões de dólares. Até o momento a gente era a 6ª ou a 5ª economia com maior volume de reservas em moedas fortes. Assim sendo, não há a menor probabilidade do país ter qualquer problema de pagamento de qualquer dívida. Até porque, é bom que se diga, o Brasil é hoje não um devedor líquido, o Brasil é um credor líquido internacional. Mesmo porque, durante a crise do euro, para facilitar a construção do chamado muro de proteção, nós, os BRICS, emprestamos em conjunto Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, emprestamos em conjunto um montante significativo de recursos. É bom dizer que, óbvio, quem mais colocou recurso foi a China, quem menos colocou recurso foi a África do Sul. O Brasil, a Índia e a Rússia colocaram montantes significativos. Nesse sentido, então, a primeira razão que o Brasil está quebrado, ela não tem fundamento, o menor fundamento. Pelo contrário, o Brasil nunca esteve com suas finanças internacionais tão sólidas. Logo, se a gente seguir o manual, só pode ser o governo que está quebrado. O governo brasileiro também não está quebrado. As condições, a parte fundamental da dívida brasileira, da dívida interna brasileira, é uma dívida em real. O governo recolhe tributos, o governo, eu posso assegurar, cobra impostos. Então, não é possível falar em governo quebrado. Aí, nós vamos para a última hipótese. Então, foi as contas do governo que estão
quebrado, ou seja, não é o governo que quebrou, mas o governo tem um problema na gestão da sua parte fiscal, né? Não vou falar da monetária, mas principalmente fiscal. Por quê? Porque ele gastou excessivamente. Na verdade, também não é verdade que os gastos do governo foram excessivos. Não é verdade. Pelo contrário, se você fizer uma comparação histórica com os gastos com pessoal, vai se ver que os gastos com pessoal se mantiveram constantes, quase constantes. Reduziu-se um pouco no meu período. O que aumenta, mas aumenta como uma parte proporcionalmente menor do que se aumentava antes, são os gastos com transferências, pensões e aposentadorias e Bolsa Família. E também outros serviços, basicamente educação e saúde. Esta é a realidade. E nos últimos 2 anos, quando a crise internacional de 2008 chega ao Brasil, e chega ao Brasil por meio de algumas correntes que conduzem essa crise, nós vamos ver que há uma situação internacional bastante propícia e que produz, com sua desaceleração econômica, uma queda expressiva das receitas. Nós tivemos uma queda expressiva das receitas. Se não vejamos, primeiro, queda dos preços das commodities. Não é porque o nosso orçamento depende de commodities igual a outros orçamentos. O Brasil não é um país de commodities. O Brasil é um país que exporta aviões, que produz a tecnologia do pré-sal, que requer uma política, uma estrutura naval, uma estrutura de equipamentos, obviamente, que a gente importa também, produz fármacos. Enfim, o Brasil é uma economia um pouco mais complexa do ponto de vista industrial. No entanto, qual é o efeito da queda do preço das commodities? É porque as grandes empresas brasileiras desta área são tributadas. Quando cai o preço das commodities, caem os recursos arrecadados como lucro dessas empresas, cai a tributação. Nós sabemos que em janeiro de 2006, os preços das commodities correspondiam quase à metade dos preços em 2009. A segunda questão foi a mudança na política monetária americana. Porque essa mudança na política dos Estados Unidos, ela acentua a desvalorização cambial e muda completamente as relações entre os países. Chegou-se a falar até num determinado momento em guerra cambial. Porque, na verdade, o Brasil, por exemplo, passa a ser pela primeira vez nos últimos anos, deficitário comercialmente em relação aos Estados Unidos, que passa a ser superavitário em relação ao Brasil. Mas essa mudança na política, ela tem também um fato importante. Quando os Estados Unidos voltam a elevar as taxas de juros, após anos de taxas baixas, ela contribui, num determinado momento, de forma decisiva para a desvalorização cambial nossa com efeitos inflacionários. Tem um efeito positivo, que é o aumento das exportações, mas tem um efeito extremamente negativo, que é o aumento da inflação. A outra questão, a desaceleração da economia chinesa, que está mudando de padrão e que no ano de 2015 isso se expressa com alguns problemas bastante graves. Até porque não voltarão a crescer a 10%, e se esperava um crescimento em torno de 7%. Nós tivemos também, do ponto de vista interno, a maior estiagem dos últimos 80 anos. Quando você tem uma estiagem dessa proporção, e ela ainda não acabou, eu acho que ela tem parcelas ainda significativas, mas uma parte principal diminuiu, que foi a seca, que não se via
há anos, eu acho que há mais de 100 anos, no Sudeste, isso significou o enorme aumento do preço da energia no Brasil, porque nós tivemos de usar as térmicas. Bom, eu quero dizer uma coisa para os senhores. A prova de que essa questão que nós quebramos o Brasil é uma prova muito clara. Em 24 de junho de 2016, vocês lembram, o Reino Unido saiu da União Europeia. Quando ele saiu da União Europeia, se esperava uma instabilidade, uma grande volatilidade no mercado. O governo brasileiro, que já era o governo golpista, solta uma nota dizendo o seguinte: eles tinham 2 meses. Pois bem, o governo golpista solta uma nota. Eles tinham 2 meses. Como é que é a nota? É uma nota sobre a situação do Brasil, é assim, abre aspas, a situação do Brasil é de solidez e segurança, porque os fundamentos são robustos. Quem é responsável pelos fundamentos robustos? O meu governo e o do presidente Lula. Os principais argumentos utilizados para provar que os fundamentos eram robustos, entre aspas, foram: primeiro, o país tem expressivo volume de reservas internacionais e o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. B. As condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos, entre parênteses, que nós não controlamos, fecha parênteses. C. O Tesouro Nacional, essa é importante, conta com amplo colchão de liquidez. A dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. E aí conclui, não deixando qualquer dúvida sobre isso, o Brasil está preparado para atravessar com segurança períodos de instabilidade externa. Isto não foi conquistado por nenhum governo ilegítimo, até porque ninguém constrói 380 bilhões de dólares de reserva em 2 meses. Ninguém faz com que a dívida pública tenha um colchão em 2 meses. Então, fica claro que o fundamento do golpe é outro. Trata-se de assegurar, não alterações na política macroeconômica, não ajustes em alguma legislação. Trata-se de assegurar uma mudança de modelo. Se não, vejamos quais são as grandes iniciativas que o governo ilegítimo toma. A primeira grande iniciativa, óbvio, além daquelas, fecha o Ministério da Cultura, acaba com a política das mulheres, além dessas, graves. Qual é a macroeconômica? Porque tem repercussões macroeconômicas, não diretas, mas porque se trata da política orçamentária do governo. É a camisa de força que congela por 20 anos em termos reais, portanto, por 5 presidentes da República, uma vez que o mandato do presidente da República do Brasil é de 4 anos, então, 20 anos significa 5 presidentes, congela o gasto em educação e saúde, em termos reais. Já os gastos com segurança, habitação, saneamento, ciência e tecnologia, enfim, todos os demais gastos que são aqueles que englobam as despesas primárias, podem até cair nominalmente. Isso implica que a assistência social também pode cair nominalmente. Esta emenda é uma emenda à Constituição, foi aprovada. Ela coloca 2 problemas. O primeiro é esse, óbvio, ela tira os pobres do orçamento. Porque quem é que precisa de políticas de educação, saúde, saneamento, são as pessoas mais vulneráveis.
e aquelas pessoas que compõem a maioria do povo brasileiro. Além disso, ela tira a população da decisão. Por quê? O que é que se decide numa eleição presidencial em qualquer parte do mundo, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em todos os lugares que tem regime democrático e presidencialista? Quando você elege um presidente dando-lhe um mandato. Que mandato? O mandato para destinar o gasto. Destinar para quem? Para em que quantidade? Para em que segmentos? Enfim, para fazer o orçamento. Aliás, é bom que a gente lembre que aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, o orçamento é feito num departamento ligado, se eu não me engano, à presidência da República. Por quê? Porque o orçamento é a peça central que define a diferença entre os governos. Ora, quando você faz isso por 20 anos, você está fazendo duas ações simultâneas. Você está tendo uma política absolutamente neoliberal de retirada dos pobres do orçamento e aumentando a desigualdade, portanto, e ao mesmo tempo uma política de avanço do estado de exceção, com uma medida de exceção porque ela fere o fundamento da democracia, que é o voto popular. Foi para isso que o golpe no Brasil foi dado. Foi para atender essa vontade política de ter um programa de governo realizado. Aí vem a Previdência, a chamada reforma da Previdência. Ninguém que tenha seriedade discute que sempre se deve ajustar a Previdência quando há mudança demográfica, estrutural no país. Ninguém discute isso. O que se discute é que não é possível mudar o modelo da Previdência. Porque o que está em curso no Brasil é uma mudança de modelo. Não estão adaptando, não estão tentando equacionar o problema de que o nosso governo elevou a expectativa de vida da população brasileira, porque quando você atende os mais pobres com renda, educação, saúde, habitação, necessariamente você diminui taxa de mortalidade por diarreia. E o Bolsa Família concretamente produziu isso. Nós mudamos a expectativa de vida. Mas mais do que isso, nós mudamos também a de sobrevida. O aumento da expectativa de sobrevida foi 4,6 anos. Diminuiu o número de filhos por mulher. Teve setores, como as empregadas domésticas, que não tinham nenhum direito, que tiveram também uma introdução à Previdência com subsídio. Então, haveria que ajustar. Não há dúvida sobre isso. O problema é que isso não é um ajuste. Por que não é um ajuste? Eu dou um exemplo facílimo. Trata-se, no centro dessa reforma tem um item que chama-se assim: idade mínima de 65 anos. Eu nem vou falar aqui sobre a divisão sexual de trabalho no Brasil. Nós não somos um país da OCDE. Mulher no Brasil não tem equipamentos sociais suficientes para garantir o seu trabalho durante o período em que ela tem filhos e amamenta. Só para as categorias mais altas, de maior salário. Mas a mulher trabalhadora não tem essa estrutura. Então, uma parte das mulheres, eu só quero lembrar isso, ela não tem uma continuidade de trabalho que tem o homem. Mas mesmo o homem, no Brasil, os estudos demonstram que, em média, um homem fica 7 anos, a população brasileira, e não é só homem não, a população brasileira fica 7 anos, é óbvio que você pegar as mulheres vai ser mais anos ainda, fica 7 anos em média, ou desempregado, ou com a carteira não assinada por vários motivos, ou numa situação de autônomo, essa situação de autônomo sem contribuição.
dá em média 7 anos. Mas então vamos ver o critério que eu quero evidenciar para provar que eles estão mudando de modelo. Qual é o critério? 65 anos de contribuição. Até aí pode se discutir, mas não é isso que está mudando, só é uma combinação. 49 anos de contribuição. Só quando coincidir 65 anos com 49 anos de contribuição, a pessoa tem direito à aposentadoria integral. Bom, se você tem 7 anos em média, que você precisa acrescentar aos 49 anos de contribuição para que de fato seja 49, chega-se a 56. Você diminui 56 de 65, a pessoa precisa de começar a trabalhar aos 9 anos. O que significa isso? Que a pessoa não vai ter aposentadoria integral. Por quê? Porque é impossível ter aposentadoria integral. Nesse sistema, a aposentadoria integral está afastada. Perfeitamente. Então vamos ver as outras, as proporcionais. Quando você olha as proporcionais, você percebe, por exemplo, que as mulheres, o estudo mostra que 44% das mulheres que estão hoje no mercado de trabalho não terão acesso à aposentadoria. Aí tá bom, então vamos lá para o meio rural, vamos olhar o trabalhador rural. O trabalhador rural no Brasil, ele não, não estou falando do cara exportador, né, do agronegócio. Estou falando dos 70% de pequenos agricultores e médios, um pouquinho maior, agricultores que são responsáveis por 70% da alimentação que está na mesa da família brasileira hoje. Esse pessoal, ele não tem uma continuidade de renda monetária, né? Eles não têm. Ele tem 9 meses de renda monetária e tem 3 meses sem renda monetária. Tem uns que têm uma formatação diferente. O que é que ao longo do tempo, isso não é só do governo meu e do presidente Lula, ao longo do tempo se configurou. Ele paga quando ele comercializa a sua produção. Porque ali ele tem renda. Então ele paga a previdência. Paga pela unidade familiar. Ora, se você exigir que ele pague todo mês e individualiza o pagamento, você tira todos os trabalhadores rurais da Previdência. Então, o que eu quero dizer? Inviabiliza a Previdência, a aposentadoria integral. E inviabiliza também algumas aposentadorias proporcionais, algumas muitas. Com isso, o que você faz? Você torna o sistema previdenciário público inócuo. Se torna ele irrelevante. Aí o que você faz? Você cria o sistema complementar. Perfeito. Mas você não faz só isso. Você transfere uma parte substantiva da Previdência Pública para um fundo privado social. O que está por trás da reforma não é que tem um imenso déficit. O déficit cresce não por conta dessa situação. Tem de fazer os ajustes? Tem. Mas ao mesmo tempo tem de saber que numa situação em que há queda de receita, em que há crise econômica, há redução também da contribuição previdenciária. Quando nós tivemos uma situação estável na Previdência, foi quando crescia o trabalho até 2014, quando nós tivemos a menor taxa de desemprego e a mais alta taxa de formalização, desemprego a 4,6%, nós tínhamos uma situação estável, tinha de fazer os ajustes, tinha de criar um tempo de transição, tinha de ancorar nesse tempo de transição as expectativas de direito e os direitos adquiridos. E sim fazer aí uma modificação e criar regras quase automáticas de adaptação. Isso não é o parte da Previdência Pública. Num país que tem como das suas âncoras da Previdência Pública, num país que tem como das suas âncoras, em termos de rede de proteção social, o sistema previdenciário. Porque a rede de proteção social no Brasil,
ela é composta da seguinte forma: o sistema previdenciário, suposto, que protege quem? Protege as pessoas idosas que trabalharam ao longo de todo o período. Além disso, seguro-desemprego. Além disso, o sistema de pagamento de benefícios para os idosos pobres e os deficientes pobres, chamado BPC. BPC. O Brasil tinha essa rede de proteção. O que ela significava? Que o Brasil tinha uma proteção bastante interessante feita para a população idosa pobre. Mas a população de famílias jovens e com filhos não tinha uma estrutura de proteção. O Bolsa Família é essa estrutura de proteção para as famílias jovens com filhos, ou sem filhos, mas famílias jovens pobres, com renda abaixo da renda da miséria. Então, eu concluo dizendo: há uma clara determinação em redução de direitos, não por maldade. Pode até ter um componente de maldade e perversidade, mas por adoção de uma concepção que é: o Estado não pode ficar por aí ajudando o pobre. Não pode. Além disso, em várias outras áreas isso ocorre. Por exemplo, venda de terras a estrangeiros sem qualquer restrição. É extremamente perigosa. Mais do que perigosa, ameaça a soberania do país. Ninguém vende suas terras férteis. Ninguém faz isso no mundo. Outra coisa, a privatização de riquezas fantásticas. E não vem me dizer que é porque tem de privatizar porque a Petrobras tem dívidas. Me dizer que alguém que sabe que as concessões de petróleo no Brasil, a gente sabe onde tem petróleo, as concessões não, a partilha. Qual é a diferença entre partilha e concessão? Falando rápido, concessão, você não sabe onde tem petróleo, você paga o risco de não saber. Partilha, no pré-sal, é porque você sabe onde está o petróleo, você sabe que a quantidade é grande, você sabe que a qualidade do petróleo é uma qualidade média para boa. Por isso que a partilha, que é a chamada poligonal que tem na bacia continental brasileira. Além disso, nós temos um risco imenso na questão da legislação do trabalho. Uma das coisas mais graves que acontece no mundo hoje é que, junto com o neoliberalismo e a financiarização, né, a submissão a submissão do capital produtivo ao capital financeiro, você tem algumas consequências, que é, além da desigualdade, uma expressão dela que é a precarização do trabalho e o salário menor. No Brasil estão terceirizando a mão de obra, tornando ela precária, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Com isso, não se paga direito para o trabalhador se principalmente ele for transformado numa empresa. A chamada pessoa transforma o trabalhador em pessoa jurídica, o que no linguajar se chama pejotização. Eu acho feia a palavra, mas é isso que o pessoal está chamando. Então, nós temos uma situação de grande problema, de grande possibilidade de retrocesso. Daí vem uma contradição que hoje o país está vivendo, que é a seguinte: ou eles entregam para a mídia e para o mercado. Quem eles? Os que articularam o golpe, que deram o golpe e controlam uma parte da maioria no Congresso. Ou eles entregam todas as reformas que prometeram, e que são essas, em linhas gerais, muito gerais e meio rápidas que eu dei, e se deslegitimam perante a população, porque são reformas
que não tem o respaldo da população brasileira. E isso fica cada vez mais problemático com a proximidade de 2008, ou eles perdem o apoio da mídia do mercado porque não vão entregar as reformas que são aquelas que a expectativa da mídia do mercado exige como suporte, apoio e liderança até do golpe. Esta é a contradição entre entregar o produto e perder o apoio da população, ou não entregar o produto e perder o apoio da mídia e do mercado. É uma contradição política séria que várias outras se sobrepõem a essa e não cabe eu aqui ficar explicitando. Então, para concluir, para que a gente possa ter perguntas, eu queria dizer o seguinte: o Brasil tem um problema que é muito grave, que eu acho que afeta todos os países do mundo hoje. O Brasil caminha para um processo acelerado de neoliberalização, com radicalização da sua financiarização e, portanto, voltando a ser um país muito desigual, ampliando a desigualdade. Com isso, uma coisa fica complicada. Quanto mais um governo não atende à demanda da população, mais ele se torna, perante a população, irrelevante. Quando um governo se torna irrelevante, há uma tendência a tornar também irrelevante a política. E aí o que é que acontece? Acontece um vácuo, e dentro desse vácuo aparecem salvadores da pátria, aparecem políticas que miram num inimigo para acertar outras coisas. Enfim, aparece todo um conjunto de monstros que saem da caixa. E a política passa a correr grandes riscos. No Brasil, nós, depois de 1988, nós tínhamos construído um processo de redemocratização, além das posições que cada segmento, os progressistas tinham, os conservadores tinham, um grande centro democrático. Esse centro democrático, ele foi muito importante para a governabilidade. Aí, esse centro democrático se fragmentou. Se fragmentou a ponto do Brasil ter hoje, pelo menos até eu sair, tinha 25 partidos representados no Congresso. Ora, 25 partidos não têm um programa. Eu sempre digo, não tem 25 programas para o Brasil. Você pode ter 4, 3, 2, 5. Para 25 não tem. Então, se não existe isso, e esse centro democrático se fragmentou, isso tornou possível que uma parte dele, principalmente a parte mais à direita dele, mais de extrema direita dele, hegemonizasse o centro, construísse um processo de hegemonia sobre o centro. Isso fica claro na gestão do último presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, que construiu esse processo. E nós temos, então, um problema no Brasil. Nós temos um centro democrático, o resto de um centro democrático fragmentado, com hegemonia de extrema-direita, e, ao mesmo tempo, nós temos essa fragmentação. Eu sou uma pessoa que não acho que se pode responsabilizar instituições isoladas por práticas indevidas, sejam elas. Eu sei que é difícil de tradução para inglês a palavra fisiológica que a gente usa para designar um tipo de política, mas eu não tenho outra. Fisiológica, essas práticas que nós conhecemos de troca de cargos, de troca de emendas, de troca de benefícios, que cria um sistema inteiramente poluído
esse sistema, não são os partidos políticos, você tem um sistema que induz a isso. E o que induz nesse sistema? Você tem algumas cláusulas, algumas exigências, e o mais absurdo é que duas são democráticas e uma não é democrática. Qual é a uma que não é democrática? É uma exigência normal dos sistemas políticos que haja uma cláusula de barreira. Ou seja, o que é a cláusula de barreira? É quando um partido vira partido. Vira partido quando tem tantos deputados, tantos senadores, tantos votos pelo país inteiro. E aí, concluindo, se tiver duas cláusulas democráticas, uma que dá acesso à propaganda política sem passar pelos oligopólios de mídia, que é o tempo de televisão gratuito, e a outra, que é o fundo partidário, que permite que um partido se mantenha com recursos públicos. Quando você não tem cláusula de barreira, o número de partidos aumenta para ter acesso ao fundo partidário, tempo de televisão e negociar. E aí querem que o sistema não seja um sistema fisiológico e até corrupto. Então, o Brasil tem de passar por uma coisa fundamental, reforma política. Nós, inclusive, defendemos desde 2013 que fosse uma reforma política saída de uma constituinte exclusiva. Porque a raposa geralmente não reforma o galinheiro. E quando reforma, é em seu benefício. Bom, a segunda questão é que nós temos um encontro marcado com a democracia, nós todos brasileiros. Em outubro. Neste momento, nós elegeremos o presidente da República. E precisamos dessa eleição para fazer algo fundamental no Brasil. Não há como, no Brasil hoje, se retomar o diálogo entre as diferentes forças políticas. Não há como sem que haja uma base democrática fundamental, que é o voto popular. Nós temos de ter uma pessoa eleita, em cima do qual não paire a dúvida da ilegitimidade. Hoje tem uma barreira. Aqueles que defenderam os ilegítimos, defenderam os ilegítimos. Há uma possibilidade de retomar a conversa assim, mas passa não por um pacto feito entre as elites, passa por um pacto democrático feito a partir da eleição direta e secreta de presidente da República. E aí é que está. Também temos de cuidar, porque a gente não é ingênuo. Ninguém deu o golpe para depois perder. Então, o processo democrático no Brasil tem de ser democrático mesmo. Não pode ser objeto de casuísmos, de mudanças de última hora, de tentativa de mudar as regras do jogo com ele sendo definido. E aí eu estou me referindo desde as propostas de parlamentarismo já derrotadas por duas vezes, passando por outras questões como a proibição de presidente que foi reeleito concorrer, que nunca houve no Brasil, e também pelo impedimento, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim sendo, nesse encontro marcado com a democracia, nós vamos construir um pacto, vamos fazer com que esse pacto permita que ninguém questione o resultado das eleições, se elas forem livres, e mais, finalizando agora de vez, e mais, que essas eleições permitam que todos parem e sejam capazes de, a partir daí, dialogar, porque a eleição lava e enxágua a alma de todos nós e permite o reencontro. É essa a questão. Qualquer outra proposta do tipo vamos dialogar, me parece muito uma historinha que eu vou falar finalmente para vocês, do Asterix e do Obelix, que é assim: tem um centurião sobre um cavalo, pensando e meditando enquanto anda pela ocupação da Gália, dizendo:
Eu não entendo esses galeses. A gente invade eles, destrói as aldeias deles, captura as mulheres e estupra. Enfim, a gente tem uma atitude rígida com eles. E quando a gente chama para o diálogo, eles não querem dialogar. We are now going to join in the stage Gianpaolo, Nancy, and Lance, and they will initiate the discussion, then it will be open to the public, and we can go until roughly, say, 6 o'clock or so, and so we're ready. Is this microphone on? Yes, okay. Well, it's terrific to hear this very inspiring talk with such a complex, multi-layered explanation of the coup, encompassing misogyny, the attempt of a corrupt class to protect itself from criminal investigation, an agenda of privatization and neoliberalization of the economy, and all culminating in a worsening of the situation for the majority of the Brazilian people, and of course the shredding of democracy. Great to hear this very powerful account and this very inspiring and, to me, absolutely convincing conclusion. No democracy, no dialogue. Great. So we now are going to have a dialogue. I mean, maybe we still have some democracy here in the United States. So we're going to assume we do, and we will start our dialogue with Professor Lance Taylor, who is going to pose a first question to President Rousseff, and then Gianpaolo Baiocchi. Okay, well, let me begin with one philosophical observation, and then really ask two quick questions about the Lula-Dilma government in Brazil. The observation is it possible for a leftist, progressive, social democratic government to function in the world today? I mean, if you look around the world, you see Hollande in France, who is more or less backed away from anything serious. Schulz in Germany is now advocating austerity. And is it even possible, given the situation, for social democracy to function? And if so, what has to be done? Now, two specific observations about Brazil. In the beginning of President Dilma's administration, there was a fiscal issue, and there would have to be some kind of fiscal adjustment. How should that have been done? One can think of raising taxes, having more progressive taxation, to support people at the bottom of income distribution. A welfare state had been created, but it was fragile, and steps could have been taken to try to sustain it. Second question is, what about the rating agencies? Dilma was talking about the IMF and the position of austerity and that kind of thing. At the beginning of her second administration, Brazil was under a lot of pressure from the international rating agencies in terms of, the usual business about too expansionary government, and so how do you stop that? And why, when in her first year of her administration, did she appoint a reactionary Chicago boy to be the Minister of Finance? That's it. Bom, eu vou começar pela primeira pergunta. Você podia me falar novamente a primeira pergunta? Porque foram três. A primeira... É possível? Sim, se é possível uma agenda social-democrata no mundo hoje.
Eu acho que é importante a gente esclarecer que, de fato, essa é uma questão que fica em todo mundo pendente. Por quê? Nós não pretendemos ter feito uma ação, esgotado a ação necessária do Brasil para enfrentar todo o elenco de desigualdades, privilégios, exclusões que o Brasil tinha. Nós demos, na verdade, uma escadaria bastante, com muitos degraus, nós demos talvez um passo em um primeiro e um segundo degrau. Por exemplo, nós não conseguimos, aliás, porque também em 10 anos não se faz isso facilmente, nós não conseguimos enfrentar uma questão que eu acho que está na sua segunda pergunta, que é a questão da distribuição de riqueza, que é diferente da distribuição de renda. Se você considerar a distribuição de renda função de uma taxação progressiva, todas as vezes que o Brasil enfrentou uma questão que é vamos taxar ganhos de capital, nós perdemos a aprovação. Enviamos algumas leis e perdemos, não conseguimos aprovar. O Brasil é o único país do mundo, junto, se eu não me engano, com a Estônia, que não tributa dividendos, que teve imensa dificuldade para sequer ser aceita a tributação de heranças, e de grandes heranças e de grandes fortunas. Por 2 vezes nós tivemos rejeitado o que nós mandamos. Sempre achava que tinha, não era no conteúdo, que tinha problemas formais. Principalmente o problema que não era da nossa área de competência, tributar a herança, que não era na nossa área de competência, num determinado momento, era bitributação no que nós queríamos de grandes fortunas. Então, esse é um problema que o Brasil terá de enfrentar. Nós temos, no mundo, interditado um debate, o debate do imposto. Sempre se diz o seguinte, eu acho que isso é uma derivada, primeira, do neoliberalismo. Tributar ganhos de capital diminui o investimento. No mundo inteiro, diminui o valor das alíquotas e diminui também o tamanho da taxa impositiva. Essa é uma questão que o Brasil tem de enfrentar, porque não tem como prosseguir num processo, porque não tem recursos suficientes para fazer, por exemplo, uma distribuição de riqueza que tem a ver imediatamente com algumas coisas, com casas, com terras, enfim, com alguns ativos fixos que são essenciais e simbólicos para a população. Não há como fazer uma política de grande envergadura sem afetar, sem tratar da questão da riqueza no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo interessante. A crise é um momento de conflito distributivo. Durante o meu processo de impeachment e durante a crise criada, um grupo de empresários representados pela Federação das Indústrias de São Paulo e seu presidente, Dr. Paulo Scaff, criou um pacto amarelo de dimensões bastante gigantescas, mais ou menos 6 metros de altura. Colocou esse pacto amarelo no centro financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista, em São Paulo. Esse pacto amarelo simbolizava o seguinte: não quero pagar o pacto. O que é não querer pagar o pacto? Em linguagem brasileira, não quero pagar os tributos necessários para se sair da crise. Esse pacto permaneceu em todos os dias do processo de impeachment. Todos os dias.
Inclusive, quando o governo golpista chega ao Planalto, uma das primeiros encontros que ele tem é com os representantes do Pato, que foram lá cobrar que não se pagasse o Pato para eles. O que está por trás da questão do Pato? Por trás da questão do Pato, apesar dele ser visível, está uma coisa muito séria, é a versão sobre imposto, que é imposta ao Brasil, que é o brasileiro paga impostos muito elevados, vírgula. Sim, quem? A classe trabalhadora e a classe média. Não, quem? As classes empresariais e as classes que ganham, que têm rentabilidade baseada em ganhos de capital, seja ele aí sobre a forma de dividendos, seja sobre a forma de títulos ou ações. Aí não se paga imposto no Brasil. Então, a carga tributária é alta sim. Para quem? Para as pessoas que mais sofrem com essa carga. E ela é leve para quem? Para todos que ganham ganhos de capital. Eu acredito que uma das fontes da desigualdade decorrente do neoliberalismo é a ausência de pagamento de impostos em todos os países do mundo capitalista que hoje não tributam ganhos de capital, principalmente a partir da financiarização, em que as evasões fiscais são extremamente significativas. Daí porque eu acredito que é estratégico para o Brasil a discussão sobre reforma tributária. Porque o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo nessa escada, ele é um passo inexoravelmente que tem de discutir a imensa concentração de riqueza no Brasil. Que, aliás, os dados são muito difíceis de ser acessados, porque há algumas cláusulas de informação que impedem a divulgação de dados que não são aqueles publicados nos balanços. Então, eu entendo claramente que, de fato, ser social-democrata no mundo de hoje é uma tarefa árdua, difícil, contraditória, e que nós temos eu diria assim, uma rota que não é de fuga, é de enfrentamento, que é a ampliação do debate democrático, que é o aumento da consciência. Porque quando o Pato foi para a rua, na Avenida Paulista, não houve protestos contra o Pato no Brasil. Talvez hoje, se ele aparecer, o protesto seja generalizado. Mas quando ocorreu, não foi generalizado. Tem uma outra coisa. Por que nós escolhemos um Chicago Boy? Que é o que o senhor chamou, o economista Joaquim Levy. Eu quero explicar claramente do que se tratou. Nós, no Brasil, fizemos 3 ajustes antes desse que teria que ser feito em 2015 e 2016. Primeiro que nós fizemos foi em 2003, 2004 e 2005. Esse ajuste foi um ajuste difícil, porque, como dizia o Simons, a inflação aleja, a inflação fere, a crise cambial mata. Nós estávamos diante de uma crise cambial. 2003, uma forte crise cambial. 2004, ainda com dificuldades. Em 2005, nós chegamos a um ponto que a oposição golpista do impeachment construiu a seguinte expressão: vamos deixá-lo sangrar, porque nós ganharemos a eleição de 2006. Então, deixa eles sangrarem, não vamos depô-los.
Quem é que... depois nós fizemos um outro ajuste em 2008 para final de 2008 para 2009, 2010, e depois, quando em 2010 a economia se acelerou muito e houve um crescimento de 7 e poucos %, nós tivemos, na virada de 2010 para 2011, nós fizemos outro ajuste, esse ajuste no sentido de reduzir, porque estava começando a ser explosiva a inflação. Então, experiência em ajuste, a gente tinha bastante. Eu falo a gente porque eu participava do governo do presidente Lula, eu era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, que é um cargo de coordenação de todos os ministros do governo. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que era importante, e nas 3 vezes tinha dado certo, que era importante você fazer um ajuste. Esse ajuste era uma retomada e uma redefinição de onde é alocada a despesa. Nós fizemos um ajuste de gasto forte, mas fizemos propostas de aumento de impostos. Um dos aumentos de impostos que nós propusemos, sem o qual era inviável sair da crise, era o IOF. Por que o IOF? O IOF é um imposto sobre transações financeiras. Esse imposto sobre transações financeiras, além dele arrecadar, ele tem uma grande função. Ele impede a fraude fiscal. Por quê? Porque quando você tributa a transação financeira, a Receita Federal do país tem perfeita noção de quem está pagando o quê. Veja que nós propunhamos 0,38%, se eu não me engano, de taxa no IOF. Na CPMF. E havia uma revolta generalizada de quem? Por parte de quem? Dirigida por quem? Pela mídia e obviamente, pelos setores que iam ser afetados. Sobretudo pelos setores que iam ser afetados. Por quê que tinham setores que iam ser afetados e outros que não? Por um motivo muito simples. Porque é isento de IOF, salário, aposentadoria, um certo nível de renda para baixo é isento. Quem paga IOF são aquelas transações financeiras mais elevadas. Isto foi inviabilizado pelo Pacto. Uma das funções do Pacto Amarelo é impedir que a gente cobrasse IOF. Então, atribuir qualquer problema no nosso ajuste não foi isso. Não foi devido ao fato, porque, veja bem, quem dirigia a política macroeconômica desses períodos que nós fizemos ajuste, ele deu certo, é o atual ministro da Fazenda, que então era presidente do Banco Central. Não é. Quem manda num governo é o núcleo do governo que está fazendo a política e fazendo a proposta. O que nós propusemos era um ajuste com um aumento de receita. O que a gente achava? Iam passar 1 ano e meio com uma certa restrição, estávamos conseguindo e conseguimos até o fim manter as despesas sociais, todas as despesas do Bolsa Família, ProUni, FIES, Ciência Sem Fronteira, os 63 milhões que nós atendemos com os mais médicos, 63 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós mantivemos a nossa política social. Agora, sem achar que o milagre dos gastos, corte de gastos, a história da austeridade é uma história furada, porque você pode fazer, mas tem limite. A partir do momento se esgota. Você tem de ter aumento de receita. Não existe milagre nisso. Qual é a questão ideológica por trás do meu impeachment? Ele foi feito porque eles queriam criminalizar a minha política fiscal. Eles criminalizaram a minha política fiscal. Eles criminalizaram a política anticíclica.
Porque não é possível fazer política anticíclica, porque se nós dessemos certo, a quinta, sexta, sétima economia do mundo, o que diria o resto da austeridade europeia, se nós dessemos certo, mais uma vez? E nós podíamos ter dado certo, porque você tem de combinar ajuste de gasto com aumento de receita, mas não é um aumento maluco de receita, é achar aquela receita, principalmente, que diz respeito a imposto que é gerado pela tributação progressiva e não pela regressiva, como foi a tradição no Brasil. Então, eu digo o seguinte, eu acredito que o Brasil não estaria com esse nível de recessão que está, se em 2015 tivessem aprovado o que nós propusemos. Ao contrário, já tinha começado a crise política. Então, o que eles fizeram? Porque já tinha começado a crise política, a política de quanto pior, melhor. Vocês lembram que a imprensa nomeou de pauta bomba. Pauta bomba, o que é? Uma pauta que implode, explode. O que era a pauta bomba? Ao invés de reduzir gastos, eles aumentavam gastos. Isso, os que estão aí no governo hoje, eles ampliavam gastos de forma absurda, no momento em que o país enfrentava uma crise. Então, eu acho que o fator fundamental da crise é o seguinte: a crise econômica brasileira estava prevista, ela aconteceria. Nós evitamos durante 6 anos. Ela vinha. Agora, ela teria sido uma crise muito menor se ela não tivesse tido sobre ela uma crise política, porque passaram a propor o impeachment 3 meses depois que eu fui eleito. Então, quando eles viram que eu fui eleito, ou seja, era a 4ª eleição que eles perdiam, eles perderam a esperança democrática e passaram para a certeza golpista. Professor John Paolo Bianchi from NYU to pose another question. Thank you. Wonderful so far, and I want to follow up a little bit on the Yellow Duck story, which is this. I agree very much that the right has become hegemonic in Brazil today, controlling ideology, media, public discourse. But I wanted to ask about the other side, meaning what is the left doing? And in this moment, a lot of people in Brazil, as you know, are rethinking and questioning and doing a self-criticism of the left. What do you see as the possible futures for this left bloc to compete against this right-wing hegemony in Brazil? Olha, eu acredito, primeiro, que é impossível não ter um centro no Brasil. Acho que é fundamental perceber que, além da esquerda, é necessário que haja um centro progressista. Um país com a complexidade do Brasil, com a diversidade do Brasil, não é passível de ser governado sem algum nível de composição de centro-esquerda. Bom, além disso, eu acho que a esquerda, nós fomos derrotados, mas essa derrota tem de servir para a gente mudar o patamar e procurar um caminho de ampliação da democracia, porque a experiência demonstra que a democracia fortalece a transformação no Brasil. A democracia, e eu acredito muito nessa passagem de bastão, que é a nova geração. Eu acho que vai ser importante nestes próximos anos no Brasil. A gente vai ter de enfrentar as consequências do golpe, a gente vai ter de reestruturar um caminho de crescimento econômico para o Brasil, sobretudo um caminho de redução da desigualdade. Mas, sobretudo ainda, a gente tem de construir a participação política dos brasileiros. Porque tem uma coisa muito perigosa acontecendo no Brasil, que é dizer
dizer o seguinte: o responsável por tudo isso são os partidos políticos. A política é algo feio, sujo e maldito. Ora, eu fico me perguntando o seguinte: nós sabemos, a nossa tradição é uma tradição ocidental, certo? Não há democracia, nasceu junto. A democracia, ela nasceu junto com a política. Não tem como ter democracia se não tiver política, porque a política é a forma pela qual, eu vou chegar nos partidos, a política é a forma pela qual nós pensamos o interesse de todo, ou uma sociedade, ou uma comunidade, ou um segmento. A política e a democracia nasceram juntas. Tanto é que os gregos diziam: a política pensa o interesse geral e a economia pensa o interesse privado, o interesse específico. Nesse sentido, nós temos um desafio, é que partidos políticos são muito importantes. Partidos políticos que tenham programas, que debatam, que tenham projetos. Você pode divergir, não tem problema, pode ter uma posição que você diverge. Agora, você tem de ter esses partidos, porque caso contrário, num país de 200 milhões de habitantes, não tem. Essa conversa do diálogo é uma conversa de elite. Como é que eu vou dialogar com o pessoal lá de Monteiro, que é na Paraíba, onde chegou a água? Eu converso com eles como? Não tem uma água que comporta todos os brasileiros. Então, a estruturação partidária é pré-condição da democracia. Se de fato nós achamos que não é o pacto por cima característico da história brasileira. Nós pactuamos por cima quando mudamos do Império para a República. Pactuamos por cima em vários momentos. Né? Até impedimos, durante 10 anos, um golpe por um gesto individual de um grande brasileiro, que foi Getúlio Vargas, que se suicidou. You are fucking thief. You are a fucking thief. Isso faz parte da emergência, da extrema-direita. Nossa presidente legítima! A intolerância, o ódio e esse tipo de ação é típica do surgimento da extrema-direita. Típica. Ela não era usual no Brasil. Eu não sei se vocês se lembram disso. Isso não era a tradição política no Brasil, e eu acho que não era a tradição política aqui também, não sei. Mas ela aparece no Brasil, aparece, eu acho, na Europa, está aparecendo em todos os lugares. Na verdade, eu temo muito pela democracia. Acho que sem partidos políticos, com essa tendência a gente criminalizar a política no Brasil e criminalizar de uma forma a achar que a política não é algo legítimo que você faça, só transformará a possibilidade política para uma elite muito reduzida, com graves consequências para o país. I think we have some time left for questions or comments from the audience. I'm sorry that it's hard for me to see hands from up here, but I do see one right there in the third row back. Yeah. You'll need a microphone. Oh, microphone. Two people. Here.
I'll start with a question here. Primeiramente, fora Temer. Vou fazer minha pergunta em português. Eu votei pela primeira vez em 2002 e desde então foi Lula, Lula, Dilma, Dilma. Mas eu preciso chamar a atenção por um silêncio gritante na sua fala, que é a relação do seu governo com Odebrecht, Camargo Correia, e a corrupção como modus operandi do PT. Eu acho que é muito claro que a mídia e o judiciário são parciais, isso está bastante claro, mas apesar disso, eu não consigo me convencer a votar no PT novamente hoje. Eu tenho uma pergunta sobre a dinâmica interna do PT. Você falou em passagem de bastão, em nova geração, mas não é isso que a gente vê. A gente vê aí, parece que o Lula vai sair de novo como candidato, a gente não vê uma renovação. Existe algum movimento interno do PT significativo de renovação? Eu gostaria de falar o que eu penso desse processo de corrupção, ok? Então, vou começar. Eu acredito que a questão de combater a corrupção é algo muito importante. Tanto é assim que em 2013 eu mandei para o Congresso a lei de combate às organizações criminosas. Foi essa lei que permitiu e que definiu o estatuto da delação premiada. Foi ela que regulou o estatuto da delação premiada e permitiu a delação premiada. Foi ela também que permitiu, porque qualificou melhor algo que já existia, mas não estava muito claro. Tanto é que você não via isso no passado. Não via a criminalização do corruptor, só do corrupto. Então, o corruptor, nessa história, ele passava em brancas nuvens. E aí, além de outras coisas, porque ela não era só para corrupção, a lei de organizações criminosas, ela era para qualquer tipo de organização criminosa, seja na área de drogas, seja em que área for, lavagem de dinheiro, em que área for. Então, esses dois itens são cruciais nessas investigações. Eu acredito, e é importante que se diga, primeiro, essa história que nunca se viu tanta corrupção como no Brasil, em comparação a qualquer outra sociedade do mundo, é extremamente falsa. Primeiro eu vou fazer essa preliminar. Por quê? Porque a maior história de corrupção dos últimos tempos foi a crise de 2008. Ninguém aqui é ingênuo. Você tem uma crise imensa do subprime. Essa crise do subprime, ela criminalizou, eu não tenho controle de quem, como e onde, mas eu acredito que uma das coisas importantes é criminalizar o corrupto. É criminalizar, seja o executivo de uma empresa, porque não é a política que é nociva, seja um militante de uma organização. Ambos têm que ser criminalizados agora. Nem os partidos, nem as empresas têm que ser destruídos. Veja bem, não me consta que nenhum banco responsável, tirante o Lehman Brothers, responsável pela crise do subprime, foi destruído, não me consta. Eu não vi ninguém pedindo para destruir nenhuma empresa que participou de qualquer processo de corrupção, né? E não são poucas. Você pega a última licitação da Petrobras para um sistema de gás, você vai ver que grandes construtoras participaram. Você pega a internet e bota corrupção, você vai ver que essas construtoras, algumas delas, para não dizer uma grande maioria, ela teve ou algum processo administrativo ou algum processo judicial envolvendo corrupção. Ela pagou multa, os executivos foram presos ou não foram, depende do país. Então, a empresa está inteira mantendo seus salários. Então, eu quero só falar o seguinte: isso vale para partidos.
Os partidos têm de sobreviver. Quem tem de pagar pelos partidos são quem? São aqueles que cometeram os erros. A meu respeito, eu quero te dizer que eles já fizeram de tudo. Eu não tenho conta no exterior, não tem um cara que disse que me deu propina, não tem um cara que disse que me corrompeu. Não tem. Recentemente, eu vou contar essa história porque ela é muito elucidativa e quem quiser entrar na internet e procurar vai confirmar. Recentemente, tá? Recentemente não, por um ano inteiro, um dos delatores disseram que o meu tesoureiro e o meu ex-chefe de gabinete tinham ido até ele e dito o seguinte: ou você contribui para a campanha ou você não vai ter contrato. E aí, os dois, obviamente, devem ter ficado, você imagina a família, eles ficaram muito estressados. E eu, porque era minha campanha, ora bolas, durante um ano, isso ocorreu. Aí, o corruptor, que era um delator, que era CEO de uma empresa, foi chamado para depor diante do juiz. Momento em que ele declinou. Quando é que tinha sido pago esse, que era uma doação oficial, ele estava falando de uma doação oficial, não era uma doação extraoficial. Estava dizendo o seguinte: eu fui obrigado a doar porque me ameaçaram. Bom, era gravíssima a história. Aí foi chamado para depor pelo juiz. A defesa perguntou quando é que foi, porque você não sabia quando tinha ocorrido o fato. Quando foi o fato, como é que foi, que data e como. Ele deu direitinho, foi tal dia, né? Foi dado tal dia por PT e tal dia um cheque especial, um cheque pessoal, nominal, foi depositado. Aí nós fomos atrás do cheque e da quantia. E descobrimos o seguinte, é nesse processo do TSE, descobrimos o seguinte: o dinheiro tinha sido depositado para o PMDB, o cheque nominal ao Temer. Aí nós chegamos e dissemos o seguinte: esse delator tem de anular a delação dele. E ele tem de voltar para a cadeia e tem de chamar ele aqui para se explicar. Foi chamado para se explicar e declarou: ops, eu me equivoquei. Não é propina, não foi propina, de repente era propina para nós. Como não era mais para nós, não era mais propina. Aí nós pedimos que cassassem a delação premiada dele. Arquivaram o processo. Então eu estou dizendo isso para você porque eu não vou admitir conversa a respeito, porque para mim não acusa que eu recebi propina, nem que eu tenha conta no exterior. Falam assim: ela sabia. Eu quero provar que eu sabia, porque todas as coisas que eu soube, eu impedi que acontecesse. Thank you so much. I've been a public defender for 11 years. Eu sou defensora pública há 11 anos. Eu vi tudo o que aconteceu no Brasil de vitórias em relação aos mais pobres. Bolsa Família, as primeiras famílias formando seus filhos pobres e negros, saindo das menores cidades do país. Só façam abrir o decreto AI-5 de 68 que você vai ver que lá é o combate à corrupção. Naquela época se falava em violação dos direitos civis e políticos, agora a gente está falando dos direitos sociais e econômicos, porque essa ideia filosófica do self-made man se implantou aqui no Brasil e no mundo de que nós não precisamos do governo porque ele é mastodôntico e porque ele é corrupto. Agora, quando todo mundo passa necessidade, aí a gente vai questionar qual é o papel do Estado. É injetar dinheiro na bolha que foi a crise econômica de 2008 dos Estados Unidos? Não. Eu não acredito que a corrupção pode ser o palco das discussões mais importantes filosóficas que tem que permear para onde vão nossos impostos.
E se 2018 for o presidente Lula de novo, eu estarei lá e eu votarei nele, porque eu presenciei pessoalmente a minha defesa intelectual muito importante dos direitos femininos, das mulheres, da autonomia do corpo, e não a PEC da Previdência 287, que vai arruinar o nosso país, que já paga 500% de juros aos bancos. E isso vai aumentar e vai piorar em desfavor dos desfavorecidos desse país. Obrigada, presidente. Someone's waving a white paper way in the back. I want to raise a question. Meu nome é Leonardo Petronilha, cientista político, professor, visiting scholar, Columbia University. A minha pergunta, ela vai em duas dimensões. What? A minha pergunta, e muito obrigado por estar aqui dialogando, presidente, parabéns pela organização do evento. Eu gostaria de formular uma pergunta em duas dimensões. Uma é a do presidencialismo coalizão e a outra é a do processo de decisão política ou da decisão política. Uma das coisas que a gente observa é que fica muito difícil governar no Brasil com a lógica sem a lógica do presidencialismo de coalizão, que o próprio também, o governo do PT e outros governos também estavam inseridos nessa lógica. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando se colocou o Michel Temer como articulador do diálogo com o Congresso. Isso me pareceu assim, que foi colocar o pescoço para o Drácula morder, ele até meio parecido com o Drácula. E isso me chamou muita atenção. Assim. Então, a minha pergunta, se a senhora, presidente, se arrependeu dessa decisão, e uma outra, se a senhora fosse fazer uma autossubversão ou uma autocrítica, isso me lembra um livro do Albert Hirschman, uma autossubversão, uma autocrítica. Ninguém acerta em tudo, e adquire também, porque ninguém acerta em tudo, né? O que, no ponto de vista decisório, o que a senhora mudaria? Não precisa dizer mais que 3 ou 2, ou talvez até uma. E eu gostaria muito de saber, assim, porque nos erros nós aprendemos muito. E se a senhora talvez puder dizer assim, não, eu errei nisso, errei aquilo, isso pode nos ensinar um pouco. Muito obrigado. Machista! Por quê? Por quê, gente? Deixa ele falar, tá muito boa a pergunta. Petronilha, seu nome. Sabe, eu acho o seguinte, primeiro eu acho que não é viável, é mais difícil do que você imagina, muito mais. O presidencialismo de coalizão era uma imposição do modelo que emergiu de 1988. Não havia no Brasil um outro modelo. Como é que esse modelo funcionava? Funcionava com o centro democrático aliado ou com os conservadores ou com os progressistas. Foi isso que ocorreu desde 1988. O centro democrático tradicional foi o MDB, que tinha no Ulisses Guimarães e o senhor Diretas a sua grande representação e tinham quadros democráticos inequívocos. Você pode discordar da posição política, vamos dizer, deles, mas ninguém pode dizer que não eram democratas, inclusive responsáveis pela Constituição de 1988. Bom, havia, ao mesmo tempo, né, um processo mais simples de governabilidade. Quando começa a fragmentação, vai aumentando a quantidade de partidos necessários para se formar a maioria. A coalizão é uma coalizão visando a maioria. Equivale no parlamentarismo ao gabinete majoritário ir para o governo. Por exemplo, hoje me falaram uma coisa interessante. Na França, elege o presidente e daí a 2 meses se elege o Congresso, dando condições para o presidente formar a maioria e
por propor a governabilidade. No caso do Brasil, o que aconteceu? Vamos pegar desde o Fernando Henrique. O Fernando Henrique precisou de 3 partidos para ter a maioria simples, 4 para ter a maioria absoluta. O Lula variou do primeiro e do segundo mandato. Começa precisando de 4 para a maioria simples, vai a 6. Começa precisando de 8, vai a 12. Na maioria, para haver mudança constitucional. Eu precisei, para fazer maioria simples, de 12 a 16. E precisei de 20 para fazer maioria de 2/3. O que isso mostra? Mostra um crescente fator de desorganização do sistema político brasileiro. A fragmentação, ela implode o presidencialismo de coalizão, torna o presidencialismo de coalizão um desafio imenso, um desafio em que você perde a maior parte do seu tempo gerindo a formação de uma maioria. Aí eu te digo o seguinte, acho que, de fato, não faria diferença se o Temer estivesse dentro ou fora. Quando ele estava oficialmente, era mais fácil controlar o que ele fazia do que quando ele estava fazendo nos bastidores. Bom, agora, eu não acho que essa é uma boa resposta, eu vou ser sincera com você. Eu acho que nós tínhamos um impasse e não tivemos como resolvê-lo. Acho que esse impasse está presente hoje. Eu lembro, só para terminar, que em 2013, nós propusemos a Constituinte exclusiva para fazer reforma política, porque já se via que era ingovernável. Eu não sei se você lembra que a minha Constituinte foi enterrada, devidamente enterrada. Então, o que eu te digo é o seguinte, eu acho que para qualquer presidente da República, seja quem seja, tem de transformar o sistema político brasileiro. Ele não é passível, ele não é adequado para a governabilidade. Induce you to answer very briefly a question from me. Were you satisfied with the U.S. government's response to the impeachment? And if not, how do you explain Barack Obama's response? Recentemente, eu respondi várias vezes a perguntas a respeito tanto desse governo que hoje está nos Estados Unidos, como da administração Obama. Eu quero dizer que, em princípio, como presidente, eu não podia falar sobre nenhum governo. Externar opinião não é cabível. Como ex-presidente, tampouco. Não cabe. Eu posso externar qualquer opinião sobre qualquer liderança política no Brasil, mas não devo me manifestar sobre nenhuma liderança política em outro país. Thank you very much. There's one person who really has made all of this possible, and I've left him to the very end because he really does deserve not one, not two, perhaps 3 rounds of applause, and that's my friend Diogo Santana. Okay, thank you everyone, and again, it's been an honor, a delight, and I hope we can have you visit us again. Thank you so much.